Veja que toda árvore, ela tem o quê? Ela tem ramos, não é verdade? Ela tem ramos, ela não tem um único ramo, ela tem ramos. E isso nos faz entender que a árvore não depende de um ramo, porque ela não tem um único ramo, ela tem vários ramos, não é verdade? Levando essa situação para o lado espiritual, a mesma coisa funciona com relação a Deus, né? Deus, ele é como essa árvore. O Senhor Jesus, ele chegou a dizer isso, que ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Ramos, né? Não é um ramo, né? Então, quer dizer, por exemplo, se a árvore tivesse só um ramo, a árvore ela seria refém daquele ramo. E se aquele ramo desse fruto, ela teria fruto. Se aquele ramo não desse fruto, ela não teria fruto. Mas porque ela não tem um único ramo, ela não é refém daquele ramo. Ela não é escrava daquele ramo. Não, ela tem vários ramos. Então, se aquele ramo não der fruto, vai ter outro que vai dar. Porque não é o único ramo, são vários ramos. Levando isso para a vida espiritual, a mesma coisa. Não é só uma pessoa que existe nesse mundo, são várias. São bilhões de pessoas. E se Deus não puder contar com uma pessoa, ele vai contar com outra. O erro, o engano, é achar que só porque eu não vou, não vai ter ninguém para ir. Só porque Deus não vai contar comigo, eu não vai poder contar com ninguém. Meu amigo, se eu não for fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, uma certeza vai ter outro no meu lugar. É como falamos certa vez, pela mesma porta que eu saí vai entrar alguém. O que não vai faltar são pessoas. Se cai um, Deus levanta outro. E a pessoa às vezes sai ainda por cima no orgulho, achando que não vai encontrar ninguém igual a ela. Igual, igual a mim, igual a você, tem mais de 8 bilhões. Deus ele pode usar qualquer um, como ele me usa ou como ele usa você, porque ele é Deus. O problema é a pessoa achar que tem algo nela. Você sabe que eu costumo só fugindo um pouco do assunto, mas é algo ligado. Eu costumo ouvir as pregações. Eu estava pensando nisso recentemente. Eu costumo ouvir as pregações que nós damos aqui e eu falo por mim, eu não posso falar por ninguém. Eu sou avivado com essas pregações. E é ali que eu vejo que eu não sou eu falando, é Deus falando através. É Deus falando, não sou eu. Porque, poxa, como é que pode a pessoa ser fortalecida com algo que ela mesma falou? Eu ouço as pregações e eu sou fortalecido, eu sou avivado por essas pregações que eu dei, ouvindo elas. Aí se vê que não sou eu, é Deus. Para quê? Para que eu não me glorie. Mas voltando ao que estava sendo falado, se eu não quiser, eu não sou o único ramo da árvore. Tem outros ramos. Se esse ramo não quer dar fruto, o que vai fazer com ele? O Senhor Jesus falou que vai fazer? Corta, corta. E vai nascer o quê? Vai nascer outro ramo. Sem ramo, a árvore não vai ficar. Sem fruto, a árvore não vai ficar. Quem vai ficar sem nada, quem vai ficar sem árvore e sem fruto nenhum é o ramo que foi cortado, é o ramo que foi tirado. E pior, vai ser lançado no fogo. Então veja o tamanho do problema. Então para Deus não é problema. O problema é para mim. Nós não podemos cometer esse erro de achar que nós somos exclusivos, que nós somos o tal. Que Deus é refém da gente, né? E se Deus não tiver a mim, onde Deus vai encontrar uma pessoa igual eu? Amigo, tem mais de 8 bilhões de pessoas iguais a você. Mais de 8 bilhões, será que é pouca coisa? Não, não é pouca coisa, não é muita coisa. E Deus pode levantar. Deus é soberano. Sabe? Tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Algo que eu coloquei dentro de mim. Eu quero que seja, eu não quero que seja outra pessoa. Eu quero que Deus use a mim e não a outra. Eu não quero perder o meu lugar como servo. Porque você vê nas cartas que o Senhor Jesus
falou às igrejas no livro do Apocalipse, né? Você vê que ele dava o alerta e falava que se a igreja não mudasse, o que iria acontecer? Ela ia ser tirada. Aconteceu com a igreja de Éfeso, aconteceu com a igreja de Laodiceia, aconteceu com as outras igrejas. Ele dava o alerta e avisava, se não mudar, vai ser tirado de lugar. Então, quer dizer, ele não ficava dizendo, ó, você pode ficar do jeito que você tá aí. Eu não vou tirar você porque eu não tenho ninguém para colocar no seu lugar. Negativo, meu amigo. Negativo. São ramos. Não é um ramo só, não. Deus não depende de mim, não. Nem de ninguém. Ele é Deus. Se não puder contar com um, vai contar com outro. Quem vai perder é quem? Ele vai perder alguma coisa? Ele vai perder? Ele vai perder? Não, ele não perde nada. Se eu hoje decidir deixar de servir, quanto ele vai perder? Ele não vai perder nada. Quem vai perder sou eu. Quem vai perder sou eu. Quem perde é quem deixa de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Não é ele, não. Às vezes a pessoa acha que, sabe, que tá no topo do mundo, né? E que se ela deixar de ir, Deus vai ficar ali no pé dela. Meu amigo, Deus é Deus. Deus está no trono. Ele está no trono. Se você deixa de fazer o que você foi chamado para fazer, o que você foi chamada para fazer, é problema seu. Eu sei que está perdendo. Ele não está perdendo nada. Ele não está perdendo nada. Ele continua sendo Deus. E ele vai contar com outro. Ele vai tirar você fora e vai contar com outro. Claro, ele vai dar tempo para se arrepender. Vai dar tempo para se consertar, para mudar. Mas se você não quiser, meu amigo, minha amiga, tchau. Quem vai perder? Ele não perde nada. Ele vai estar no mesmo lugar que ele sempre esteve, no trono. Agora e nós. E eu, se eu deixar de servir, para onde é que eu vou? Vou pro buraco. É para esse lugar que eu vou. Então, Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos o quê? É por isso que dentro de nós tem que haver essa consciência. Nós temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que agarrar com todas as nossas forças. Nós nunca devemos achar que fizemos o suficiente, que fizemos o bastante, que somos bons o bastante, que somos bons o suficiente. Nós nunca podemos nos dar ao luxo de parar. Nunca. É claro, eu não estou falando isso para todo mundo. Estou falando para todo mundo, mas infelizmente tem aqueles que... Mas quem é humilde vai ouvir e vai dar atenção à voz de Deus. Nós nunca podemos dar ao luxo de parar. Porque infelizmente, muitos, porque fizeram demais, porque estão tempo ali, porque já sabem demais, acham que podem parar, acham que podem descansar, acham que já... Não, o que eu já fiz já tá bom. Sabe quando vai estar bom? Quando você tiver caído duro. Quando você estiver morto, quando você estiver morta, aí vai estar bom. Enquanto não chegou nesse dia, não tá bom, não. Não tá bom. Porque o que mais tem aí são pessoas precisando. E com alguém Deus vai contar, você pode ter certeza. Se não for você, daqui a pouco ele levanta outro. Teve um episódio uma certa vez, né? Que eu fazia algo, né? Fazia algo para Deus, na obra de Deus. E eu fiquei pensando, poxa, ninguém faz isso, né? Mas aí eu parei de fazer isso. Eu parei de fazer isso, parei de servir dessa forma. E daqui a pouco, passou um tempo, eu vi uma pessoa fazendo exatamente aquilo que eu fazia. Aí eu fiquei pensando, né? Se eu não for, Deus vai colocar outro. E é como falamos, quem perde não é Deus, não. Deus não perde nada, meu amigo. O que Deus perde se hoje deixar de servir? O que ele perde? Quem sou eu? Quem perde sou eu. Quem perde sou eu. Quem perde somos nós. Quem perde é você. É por isso que nós temos que valorizar o lugar em que estamos. Temos que valorizar. Como valorizar? Se dando ao máximo. Se dando ao máximo. Ao máximo. Para não ser trocado. Porque você vê para aquela igreja de Laodiceia, né? A igreja se achava que estava no topo do mundo. E o Senhor Jesus falou, você é miserável, pobre, cego. Quer dizer, vocês acham que estão no topo do mundo. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus.
A igreja que estava trabalhando muito, ele falou: você abandonou o seu primeiro amor. Então, quer dizer, eram igrejas que estavam para ser removidas, para ser tiradas. Porque elas não eram exclusivas. Você vê, das 7 igrejas, 5 ele censurou. 5 ele falou: se não mudar isso aqui, tchau. Ele não passou pano, ele não fez vistas grossas, não. Ele falou: se não mudar isso aqui, esquece. Eu vou partir para outra. Ele tenta com uma, mas se essa uma permanece no erro, então acabou. A misericórdia existe, é real, é. Mas a misericórdia lá é funcional para quem aceita, para quem escolhe a misericórdia. Mas para quem prefere ficar brincando com Deus, então a oportunidade vai para outro, a chance vai para outro. Como falamos no início, essa árvore não tem um ramo só. Deus não é refém de mim. Deus não é refém de ninguém. Do mesmo jeito que ele um dia escolheu a mim, ele pode escolher outra pessoa. Do mesmo jeito que ele hoje tem usado a mim, ele pode usar outra pessoa, tranquilamente. Eu não posso ser louco de achar que, Deus não vai encontrar uma pessoa igual eu. Deus não vai encontrar alguém que ele use igual ele usa. Ele vai encontrar alguém que ele use muito mais do que eu. É por isso que temos que tirar todos esses pensamentos que nos enaltecem, que esses pensamentos de soberba, de prepotência, de arrogância. Temos que valorizar o lugar que nos foi dado, para que não venhamos a perder esse lugar. Porque muitos um dia estiveram nesse lugar e hoje não estão mais, perderam o lugar. E às vezes nem perceberam, às vezes nem se deram conta, nem estão mais. Mas porque não perderam o título, porque não perderam a reputação, porque não perderam o status, acham que ainda estão no mesmo lugar, mas nem estão mais. Já foram removidos. É como estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus estava a ponto de vomitar ela. Quer dizer, faltava isso aqui para essa igreja cair fora, ela ser tirada. Faltava isso aqui, ó. Tem gente que tá por isso aqui, ó, para ser tirado. E acha que tá no topo do mundo. Acha que tá, sabe, lá em cima. Sendo que na verdade tá descendo lá para baixo. Mas cada um precisa avaliar, ver como de fato está. Porque é mais do que apenas servir a Deus, né? Ser removido de lugar não é só você perder o privilégio de poder servir a Deus, é você perder a sua salvação também. Então, o que está em jogo não é um título, não é uma imagem, não é uma reputação, não é um status, não. É a alma. Essas igrejas iam ser tiradas de lugar. Isso significaria o quê? Que deixaria de ser igreja? Só? Não. Significa que perderia o seu lugar onde no céu, porque depois que ele dá a advertência, ele fala que ao vencedor ele daria isso, aquilo e aquilo outro. Quer dizer, ele dava o aviso: vocês estão fazendo isso, isso, isso. Se não mudar, vai ser tirado. Mas a pessoa que fizer isso, a pessoa que vencer isso, a pessoa que for fiel, né, ela vai receber a sua recompensa. Então, quer dizer, era muito mais do que um lugar numa igreja. Era um lugar no céu. É isso que é perdido quando a pessoa deixa de servir a Deus como deveria. Não é só um lugar. Não é tirado de uma igreja. Porque às vezes a pessoa continua na igreja, continua com o título.
mas é perder essa salvação. A pergunta é se você que tem servido, você tem valorizado isso? Como é que você tem tratado isso? Nós não podemos, como foi falado, cometer o erro de achar que somos insubstituíveis, porque não somos. Como foi falado, ramos, se somos ramo, quantos ramos tem numa árvore? Com certeza não tem um só. E se um é cortado, o que vai acontecer? Vai nascer outro. E aquele que foi cortado, ele vai ser lançado fora e queimado no fogo. Como o próprio Senhor Jesus falou. Então, como você tem tratado tudo isso? Como? De que forma? De que maneira? Pense nesse momento. O que mais tem aí são pessoas. No mundo, o que mais tem são pessoas. Eu não sou insubstituível, você não é insubstituível, ninguém é insubstituível. Se eu deixar de servir a Deus hoje, ele vai arrumar outra assim, ó, no estalar de dedos, no piscar de olhos. Ele é Deus. Então, se você tem esse entendimento, você vai valorizar isso, né, a partir de hoje, se dando ao máximo, ciente de que não é só você, tem outras pessoas, e se nós não valorizarmos aquilo que temos, vamos acabar perdendo o nosso lugar e posteriormente se perdendo também.